Olha só a receitinha maravilhosa que eu vou trazer para vocês. Pastelzinho de leite ninho com Nutella, gente. Muito fácil de fazer. Então vem comigo. A gente vai pegar uma bacia e vai colocar 2 xícaras de leite em pó. Pode ser leite ninho ou leite em pó da sua preferência. E a gente vai adicionar 1 xícara de açúcar de confeiteiro. Só isso, gente. Misturar bem misturadinho. Para não ficar nenhuma bolinha, nada, né? A gente mistura com a mão mesmo. E a gente vai adicionar leite condensado aos poucos, tá? Até a gente conseguir o ponto que a gente precisa para abrir essa massa. Ela vai ficar uma massinha maravilhosa, gostosa e muito fácil de fazer. Eu mexi bem, não deixei nenhuma bolinha de açúcar e comecei a adicionar o meu leite condensado. Vai praticamente a caixinha toda para essa receita, tá, pessoal? Então, para vocês saberem, é quase uma caixinha para essa receita que eu tô fazendo. E ela rende bastante, tá? Eu mexi bem. Eu vou mexendo até atingir o ponto que eu quero. Eu vou colocando aos poucos, né? Para não perder o ponto. Vocês também vão fazendo assim, para a gente conseguir o ponto certo que a gente quer. Muito importante isso. Mas se passar o ponto também não tem problema, é só adicionar mais um pouquinho de leite em pó e açúcar de confeiteiro, que você vai conseguir a massa voltar a ser mais firme. Mas também não pode deixar a massa muito firme, tá? Se tu deixar a massa muito firme, depois quando tu for abrir ela, tu vai conseguir abrir muito bem, com certeza. Mas na hora que tu for fazer os pastelzinhos, ela vai estourar, ela vai rachar, não vai ter a liga suficiente pra gente conseguir fechar os pastelzinhos. Então, é bem importante não deixar a massa muito mole e também não muito dura. A primeira vez que eu fiz, eu deixei a massa bem dura e daí não deu certo. Tive que reamassar ela e colocar mais leite condensado até atingir o ponto que eu precisava. Agora tá começando a amassar, eu vou colocar na mesa para sovar e vou adicionando leite condensado até ela ficar uma massa homogênea e com liga, né? Não pode ficar uma massa muito solta. Só ir amassando, ela gruda bem na mão bastante, né? Por causa do leite condensado. Mas você vai, muita paciência, vai adicionando leite condensado até atingir o ponto certo. Cozinha é isso, né, gente? Atingir o ponto certo. Ela gruda bastante na luva, daí a gente solta, ó. Tô olhando o ponto, não tá bom ainda, tá muito duro. Vou colocar mais leite condensado. Coloca bastante leite condensado. Eu fui colocando aos poucos, né? Porque eu não sabia quanto que eu ia precisar usar. Mas vai colocando e vai amassando. Vai colocando e vai amassando até atingir o ponto que tu precisa. Ela tá muito firme ainda, vou ter que colocar mais leite condensado, tá, gente? Ela tá muito, muito dura. Então, abri ela, coloquei mais leite condensado. Vou dar uma acelerada nesse vídeo para não ficar muito longo. Dá uma olhadinha nela, ainda tá dura. Vou colocar mais leite condensado. E vou amassar. Ela vai começar a grudar na mesa. Mas esse é o ponto que a gente precisa. Que ela fique um pouco grudenta, né? Se ela ficar muito seca, não dá certo. Vou colocar mais um pouquinho, pra ela juntar bem. Parece que tá mole, gente, mas não fica mole. Ele fica bem, depois que tu faz o pastelzinho, ele fica bem firmezinho. Ele seca, né? Ele, tipo, fica bem firme. Vou pegar uma espátula pra desencordar aqui da mesa. Não perdi nada, né, gente? Não podemos desperdiçar nada. Ó. Ela ficou bem elástica agora, ó.
Esse é o ponto que a gente precisa. Tirar bem os excessos que ficou na minha luva. Fechar. E agora eu peguei 2 saquinhos, tá, gente? Aqueles saquinhos de fruta do supermercado que a gente compra pra embalar as coisas na geladeira. Então, peguei, abri 2 e comecei a abrir minha massa. Óleo pra estar na espessura que eu preciso e vou cortar. Eu tô usando aqui um cortador de pastel, aquele bem pequenininho, um mini, porque eu vou fazer caixinhas com mini pastelzinhos, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar, uma gracinha. Ele fica do tamanho de um docinho. E eu coloco a Nutella. Gente, não pode colocar muita Nutella, porque senão a Nutella vaza toda pra fora quando tu vai fechar. Ó, ele fica, parece que tem pouca Nutella, mas ele fica bem cheinho, olha, bem gordinho. Aí eu coloco o leite em pó aqui na minha mesa e vou passar todos eles no leite em pó. Eu não tava com a câmera ligada quando eu fui fazer esse processo de passar todos no leite em pó. Eu já vou fazer todos, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu fiz esses pequenininhos, já coloquei um pinguinho de Nutella em cada um. Parece pouco, gente, mas é o suficiente, porque até sai um pouquinho pra fora quando a gente fecha. Olha a coisa mais linda que ficam. Esse tamanho é o tamanho ideal para festinha de aniversário também. Dá para fazer ele de chocolate, de morango, é só adicionar chocolate em pó ou Nesquik na receita. Daí eles vão ficar em outras versões. Dá para fazer as 3 versões e fazer uns potinhos, sabe, gente? Potinhos de napolitano com vários pastéisinhos de vários sabores dentro. Fica uma ideia bem legal para vender. Para quem vende na rua ou no balcão, sabe, ou de porta em porta, fica uma ideia bem legal. Agora aqui eu vou fazer uns e vou cortar com uma xícara para vocês verem que dá para fazer também com o que você tem em casa, se você não tem um cortador igual o meu. Eu abri essa minha massa, peguei uma xícara, cortei, recheei ele e fechei com a mão, como se fosse fechar um risoles normal na produção. Fechei assim com os dedinhos mesmo e ela já grudou bem. Aqui então, né, gente, que eu falei que eu passei todos no leite em pó, mas eu não gravei essa parte, ó. Já vou vir aqui peneirar eles, ó. Todos eles estão passados no leite em pó. Então eu vou peneirar eles para tirar o excesso de leite em pó. Coloco todos eles no pote. Elas já estão. Eu passo na peneira para tirar esse excesso do leite em pó que fica, para não ficar sobrando leite em pó depois na embalagem. E eles já estão bem firmezinhos. Eles ficam firmes bem rapidinho passando assim no leite em pó. E esse foi o resultado, então, deles passados na peneira. Agora eu vou embalar. Eu tô usando essa embalagem quadradinha e eu vou colocar 10 unidades por embalagem. Você pode fazer no copo, tipo aqueles copos com tampa bolha, fica bem legal. Uma ideia bem vendável, né? E um dia desses eu vou trazer então a outra versão de chocolate e o de morango pra gente montar uns copos estilo napolitano pra mostrar pra vocês que a ideia é que fica bem legal pra venda, tá? Fiz assim, coloquei 10. Fazer mais uma aqui pra vocês verem. Você pode fazer uma embalagem com quantidade que vocês quiserem, tá, gente? Eu aqui faço com 10 e eu vendo a R$10. Eu vendo a R$1 cada mini pastelzinho. Eles são mini, tá, gente? Não cheguei a pesar pra falar pra vocês quanto eles pesam cada um. Mas eles ficam bem deliciosos e um valor bem acessível. Esse é o que eu fiz maior lá com a xícara. Eu vou mostrar pra vocês. Já vim aqui comer, né, gente? Provar. Ele fica muito gostoso, maravilhoso, saboroso. E essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like e até a próxima. Tchau, tchau!